O Senhor plantou uma vinha com amor, dela cuidou, esperou que desse uvas boas, uvas bravas, dela brotou. Que mais podia eu fazer? Assim perguntou o Senhor. Tudo eu já fiz pela vinha, como Supremo Pastor. Vamos abrir a Bíblia? Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Vamos ler do versículo 23 ao versículo 29. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tendo os egípcios, tentando os egípcios foram tragados de todo. Então você veja aí que a fé fez com que o desenvolvimento da história dos filhos de Israel acontecesse. A fé. Ele diz aqui, pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Então os pais de Moisés, Arão e Joquebede, esconderam Moisés por 3 meses. Você sabe que não é fácil esconder uma criança, não. Não, porque a criança chora, a criança ela não tem entendimento. Mas eles conseguiram esconder pela fé, eles conseguiram esconder por 3 meses Moisés. E então aí ele diz aqui, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Esse decreto aqui é que o faraó tinha determinado matar todos os filhos masculinos dos hebreus. Moisés nasceu e não foi morto, porque Deus preservou Moisés. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés cresceu no palácio de Faraó, como príncipe. E quando ele já estava adulto, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ou seja, ele deixou todos os privilégios de príncipe e foi viver como escravo. Foi lutar pelo povo de Deus, pelo povo dele, que se tornou o libertador de Israel. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Então Moisés escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus.
e abandonou os prazeres transitórios do pecado. Porque como príncipe ele tinha tudo quanto era de prazer de pecado lá. Mas ele rejeitou e escolheu ser maltratado junto com o povo, pela fé, junto com o povo de Deus, pela fé. Você veja como a fé faz diferença, né? Porquanto considerou a prova de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então Moisés achou, ele diz assim, porquanto maiores riquezas, o opróbrio de Cristo por maiores riquezas, a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Então Moisés tinha os tesouros do Egito tudo na mão. Ele rejeitou e foi estar do lado de Jesus. Que maravilha, né? A fé fez isso com Moisés. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Então, o rei estava zangado, mas Moisés não se preocupou com a cólera do rei, não. A fé de Moisés era, ele diz assim, ó, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Como se Moisés visse o invisível, que Deus é invisível, né? Aí o valor da fé. Quem tem fé realmente faz diferença. E ele diz assim, pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. É porque Deus falou que quem pintasse a porta com sangue, as ombreiras da porta com sangue, o anjo destruidor passaria, mas não mataria o primogênito daquela casa que estava marcada com sangue do cordeiro. E Moisés fez isso, matou o cordeiro, pintou as portas das casas dos israelitas, todas as portas, e o anjo destruidor passou, matou os egípcios e não matou os filhos de Israel. Agora, por que não? Porque os filhos de Israel, todas as portas dos filhos de Israel estavam marcadas com sangue. E o anjo da morte passou, o anjo destruidor passou, o anjo da morte passou e os filhos de Israel foram preservados. E os primogênitos dos filhos de Israel morreram todos. Rapaz, foi um chororô que não foi brincadeira, no Egito. E aí foi a última praga. Aí, então o faraó liberou Moisés e o povo, e eles foram para a terra de Canaã. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Então, eles chegaram no Mar Vermelho, os filhos de Israel, e o faraó resolveu ir atrás. E Deus abriu o mar e fez uma estrada no meio do mar. E os filhos de Israel entraram na estrada e passaram e chegaram até o outro lado do mar em terra enxuta. No meio do mar, uma estrada, terra enxuta, terra enxuta, caminhando na terra. E Faraó resolveu entrar também pela estrada que Deus fez no meio do mar. Entrou. Só que Deus fechou o mar, os filhos de Israel já tinham atravessado já, né? Deus fechou o mar com Faraó no meio do mar e todos morreram. Morreu o Faraó e o seu exército no meio do mar. É por isso que a Bíblia diz aqui, ó, pela fé atravessaram o Mar Vermelho. Então os filhos de Israel atravessaram o Mar Vermelho pela fé. Como por terra seca, terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Então os egípcios foram tentar atravessar também, morreram todos. Não ficou um para contar a história. E quem contou a história foi Moisés. Moisés escreveu o livro de Êxodo e contou a história dos filhos de Israel. Então eu quero dizer para você que tem coisas que não é para o ímpio, é para os filhos de Deus. Deus não abriu o Mar Vermelho para Faraó, foi para os filhos de Israel. Só que Faraó foi entrar e morreu.
Se ele não tivesse entrado, ele poderia até voltar com o exército dele para casa, mas foi entrar no Mar Vermelho e morreu todo. Morreu o faraó e o exército dele. Porque Deus amou o mundo e deseja te salvar. Seu filho morreu na cruz, simplesmente por te amar. Oremos, agradecendo a Deus por esse momento na tua presença aí, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa tarde, que Deus os abençoe.